Vai ferver demais. Sim, pastor. Acho que está tudo certo assim. Tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos mais uma terça-feira na casa do Senhor, como disse o salmista, para aprendermos no seu templo. É a palavra mesmo que diz que ninguém ensinará ao seu irmão, mas todos serão ensinados pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio nosso Deus. Então, eu entendo perfeitamente que quando nós
estamos dando início a essa terceira aula preparatória aos professores da escola dominical no livro de Eclesiastes, nesse que é o segundo trimestre deste ano de 2022. Muito bem, o assunto nosso hoje, a lição 3, o tempo de Deus para todas as coisas. Lição essa para a classe de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. O tempo de Deus para todas as coisas. Nessa lição 3, nós temos como texto áudio Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Mais uma vez, Eclesiastes, capítulo 3, verso 22. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe, recomendada pela nossa lição de hoje, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Ainda em continuação, temos o nosso esboço, o esboço da nossa aula, a aparente fatalidade dos que sucede debaixo do sol. Antes, porém, uma introdução, evidentemente, a lição ou tópico 1, a aparente fatalidade do que sucede debaixo do sol. Um tópico segundo, a imutabilidade da vontade de Deus. E um terceiro tópico, a vaidade da condição humana, e finalizando uma conclusão. Muito bem, vamos então para a nossa introdução, que os irmãos podem ler muito bem aí na nossa folha, né? Nosso material usado em classe. Nessa introdução vemos, nos primeiros capítulos de Eclesiastes, o pregador demonstra a vaidade ou a futilidade de todas as coisas que se fazem debaixo do sol, tendo em vista que, mesmo explorando todas as formas de atividades e conhecimentos e prazeres oferecidos por esta vida, eventualmente chegaremos à mesma conclusão do sábio, de que em todas as coisas há um elemento de frustração que nos impede de obtermos nelas verdadeira e duradoura felicidade. E, tendo iniciado uma reflexão sobre a necessidade de considerarmos tais coisas como dons da bondade de Deus, neste capítulo o escritor sagrado desenvolverá este assunto, ensinando-nos a arte de nos contentarmos com a porção que nos é dada ao seu tempo, segundo a soberana vontade de Deus, e com a consciência de que Ele trará tudo a juízo. Portanto, meus irmãos, se na primeira lição apresentamos as lições gerais a respeito do livro de Eclesiastes, como a sua introdução, né? O porquê do livro, o seu autor. Na segunda lição nós falamos das atividades humanas ou atividades da natureza, que são todas repetitivas, passageiras, transitórias, bem como o Salomão, na sua sabedoria, também chegou a dizer que até a sabedoria debaixo do sol, neste mundo, também era transitória, passageira, e que, contudo, os prazeres, atividades, tudo mais, tudo era aflição de espírito. Na lição 2, nós ainda tivemos a investigação do sábio Salomão, buscando o porquê dos homens se entregarem aos prazeres, ou mesmo às loucuras do ser humano. E ele chegou à conclusão que também a busca pelo prazer, viver exclusivamente buscando isso, tinha sua ansiedade na busca e a frustração, porque tudo acaba, tudo passa. Bom, no capítulo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o tempo de Deus para todas as coisas e
a finalidade disso tudo, tá bom? O nosso assunto é o tempo de Deus para todas as coisas. Nossa aula, então, começamos com a introdução e agora o primeiro tópico: a aparente fatalidade do que sucede debaixo do sol. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 3, e leiamos do verso 1 ao 9. A aparente fatalidade do que sucede debaixo do sol, o nosso primeiro tópico, também da nossa folha, nosso material de apoio em classe. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O pregador questiona ou mostra para nós, melhor dizendo, que há um tempo para todas as coisas. Vejam que existe tempo para alguma coisa que diz respeito a Deus, que depende só de Deus, tempo de nascer, tempo de morrer, e existem algumas coisas que são tempo para nossa atividade, tempo de plantar, tempo de colher. Ele considera que há tempo para todas as coisas, mas faz a pergunta, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? É o que nós vamos ver agora na nosso material de apoio, nossa listinha, nossa folha de sala de aula. Os irmãos, por favor, considerem aí o seu tópico primeiro, que diz assim: se até agora Salomão havia considerado todas as coisas, ou todo o propósito debaixo do sol, sob aspecto de uma repetição, ou de uma continuidade que parece não levar a uma finalidade, a partir deste ponto ele destaca o fato de que cada coisa existe um tempo determinado. Por esta palavra, o sábio não quer dizer apenas que os eventos ou condições desta vida, ou os resultados da ação humana, são todos eles mutáveis e passageiros, quer dure muito ou tempo pouco, quer sejam bons ou ruins, independente de tudo que o homem faça para causá-los ou impedi-los, desde os eventos mais naturais com que contamos ou tentamos prever, até as ações que envolvem o nosso planejamento e decisão mais estudada. Para cada uma existe o seu contrário, e todas se sucedem de forma que nem sempre é possível estabelecer uma relação de causa e efeito, ou afirmar que uma é consequente da outra. E muitas vezes a mudança ocorre de tal forma que, de um ponto de vista humano, não resta outra coisa senão atribuí-la a uma fatalidade, isto é, a um tempo determinado para que tivesse acontecido. Muito bem, meus irmãos, Salomão, considerando que todos os eventos naturais, os eventos debaixo do sol, são repetitivos, são contínuos, ele considera também que para tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tem o tempo do sol nascer, tem o tempo do sol se pôr, tem o tempo de crescermos, o tempo de morrermos, o tempo de plantarmos, o tempo de colher. Há tempo para todas as coisas, e que esse tempo foi Deus quem determinou, está na mão de Deus ou no controle completo de Deus. Se assim é,
Então, por que devo planejar alguma coisa, né? Por que devo querer alguma coisa? Ora, meus irmãos, isso também faz parte da atividade humana para que tenha satisfação na sua vida cotidiana. Mas devemos saber que não é porque projetamos alguma coisa, porque fazemos, planejamos, essas coisas vão acontecer. Na verdade, tudo é passageiro, tudo é mutável, né? Como disse o nosso texto, é uma mudança inevitável e, portanto, independe do que a gente possa fazer para mudar. Evidentemente que algumas coisas a gente prevê, evita, a gente controla, mas em última análise, a vida, a nossa capacidade de controlar ou de pensar ou de projetar alguma coisa está na mão de Deus. Portanto, é Ele que controla tudo. Na verdade, por mais que planejemos alguma coisa, estudamos, né, façamos planos, podemos nos frustrar, sim ou não? Quem entra em um avião imaginando que o avião cairá? Quem faz algum plano, algum investimento, imagina que o seu dinheiro vai embora? Quem faz alguma plantação, imagina, vai chover e vai arrancar tudo, eu vou perder toda a minha plantação. Mas, no entanto, estas coisas podem acontecer. E se vivermos exclusivamente numa mentalidade de que pode acontecer tudo, tudo é perdido, tudo é desnecessário, a vida será uma frustração só. Tá certo? E é comum aos homens, né, atribuir isso. Foi uma fatalidade. Aconteceu, né? Na verdade, meus irmãos, é que tudo está na mão de Deus. E como lemos lá no primeiro versículo, o primeiro verso aí, tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, determinado por quem? Pelo próprio Deus. Inclusive aquilo que alguém humano possa chamar, né, num pensamento humano aqui da terra, posso chamar de fatalidade, há nisso a mão de Deus atuando. Tá certo? É muito interessante que nesse pensamento de causa e efeito, né, muitas vezes nós atribuímos muitas coisas ao pecado. É porque o irmão pecou, por isso que está acontecendo isso com ele. É porque ele fez isso. Meus irmãos, poderoso é Deus para livrar de todas as coisas. Tá certo? Como por exemplo aquele homem que durante muito tempo estava cego. Jesus o curou. E alguém perguntou: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus: ninguém pecou, foi para a minha glória. Então, há acontecimentos que alguém pode chamar de fatalidade, ou de desastre, ou de... Na verdade, meus irmãos, está tudo no controle de Deus, tudo na mão de Deus. Tudo bem? Bom, assim continuando, vamos para um segundo parágrafo desse primeiro tópico, o tempo de Deus para todas as coisas, ou, né, o propósito de Deus para as coisas, né, a aparente fatalidade do que sucede debaixo do sol, no tópico 2, aí ou melhor, no tópico 1, no segundo parágrafo, a nossa lição tem o segundo parágrafo assim: a verdade é que não existe a fatalidade. O tempo determinado a que Salomão se refere não é nada menos que a vontade superior e soberana de Deus. Algumas das mudanças citadas, como por exemplo, dependem inteiramente da ação divina, enquanto outras são mais facilmente relacionadas à vontade humana. Mas em última análise, todas estão determinadas e devem acontecer ao seu tempo, e a sua ocorrência pode frustrar os planos humanos, pois são inescrutáveis e imprevisíveis, mas todas sucedem de acordo com um sábio e perfeito conselho. Ou seja,
ainda que todos os nossos planos, todas as nossas preparações sejam frustradas, há nisso tudo ainda uma boa vontade de Deus para conosco. Como diz a palavra, tudo contribui para o bem daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos por Deus. Portanto, meus irmãos, com essa mentalidade, vamos entender o momento da adversidade, o momento da prova, é na verdade uma boa hora para buscarmos a Deus, para entendermos o seu projeto, o seu propósito em todas estas coisas. Tá bom? Porque tudo contribui. É difícil às vezes a gente aceitar certas limitações, certas provações, certas lutas, mas em todas elas há um perfeito, há um maravilhoso propósito de Deus para com as nossas almas. Ainda no terceiro parágrafo, constatando que as coisas são assim, o homem natural pode ser levado a se expressar perplexo ante a vaidade dos seus esforços e planejamentos. Que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha? O escritor não está aqui rejeitando a ação humana como se fosse inútil, em qualquer sentido, pelo medo de ser frustrado por algum infortúnio. Pelo contrário, as escrituras incentivam o planejamento e a ação como meios naturais de o homem alcançar os seus objetivos. O argumento aqui é o mesmo de todo o livro, de que não há felicidade duradoura naquilo que se faz debaixo do sol. Pois o que quer que consigamos obter com o fruto do nosso trabalho ainda não é suficiente para nos proteger ou impedir de alguma eventual e imprevisível adversidade. Muito bem, a gente pensando então que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é mutável, tudo aqui é transitório, tudo aqui tem um fim, é bem possível que alguém pense, né? Então nem adianta fazer nada, não adianta ter planos, não adianta planejar nada, pensar nada, afinal de contas pode me acontecer alguma fatalidade. Então, não. O que Salomão está a nos ensinar é entendermos que nessa vida não há uma felicidade completa, não há um objetivo grande que nos traga uma felicidade de sempre, eterna. Nessa vida tudo é passageiro, tudo é finito. No entanto, Deus nos permite, pela sua bondade, planejarmos, e a Bíblia inclusive incentiva o planejamento, incentiva a buscarmos, com diligência as coisas que temos a alcançar. Vamos abordar algumas passagens bíblicas indicadas aí na nossa lição, que falam exatamente daquilo que nós abordamos anteriormente. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, é Deus quem decide todas as coisas. E ainda, agora Provérbios 6, versos 6 a 11, nós vamos entender a beleza que há na diligência. É Provérbios mesmo que ensina que o diligente tem o seu coração voltado para a abundância, para a prosperidade, para crescer, para crescimento. Esse é o diligente. Mas vamos lá, capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mandimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Quanto te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. E assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vejam só, Salomão, agora no livro de Provérbios, traz o conselho a nós: aprende com o animal irracional, o animal que não pensa, que não tem a sabedoria que você tem. Aprende com a formiga, ajunta no verão e goza desse material ajuntado, ou dessa fazenda, riqueza, ou o que for ajuntados, goza no tempo do inverno. Evidentemente que a Bíblia aqui não está ensinando a gente a colocar o nosso coração nas riquezas, o nosso coração em coisas desse mundo, como se estivéssemos ajuntando por uma eternidade. Não. A Bíblia ensina aqui a sermos prudentes, diligentes. Eu coloquei aí também na nossa indicação, muito embora não apareça na nossa folha de sala de aula, o nosso material de apoio, eu coloquei Lucas, capítulo 14, do verso 28 a 32. Aqui também está Jesus falando, a respeito da entrega do homem a Deus. No entanto, ele cita alguma palavra a respeito do planejamento, e é isso que nós vamos tomar para a nossa aula, tá bom? No verso 28 ao 32, o Senhor Jesus diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a poder acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Ou seja, é o próprio Jesus citando duas situações, a construção e a guerra, como sendo necessária um planejamento, tá certo? E os irmãos que acompanham as notícias agora da guerra da Ucrânia e a Rússia estão vendo que houve falhas de planejamento na guerra. Falhas que custaram muitas vidas do exército russo. Portanto, meus irmãos, vejam que o planejamento, o fato de estabelecermos planos, considerarmos os riscos, considerarmos os custos, na verdade é sabedoria, tá certo? É sabedoria. Mas Salomão diz: olha, ainda que tenhamos muitos planos, tudo pronto, a resposta final vem do Senhor mesmo, tá certo? E não vamos nos iludir com os nossos objetivos, nossos planos. Na verdade, por mais que façamos alguma coisa, sempre depende de Deus. Por isso que o sábio vai orar, vai pedir a Deus direção, tá bom? E o Senhor sempre tem uma palavra, uma direção para aquilo que nós estamos a buscar dele, seja para nos alegrar ou às vezes para nos contrariar. O sábio busca a sabedoria de Deus. Meus irmãos, passando então agora para o nosso segundo tópico, a imutabilidade da vontade de Deus. A imutabilidade da vontade de Deus. Vamos ler então Eclesiastes
no capítulo 3 mesmo, do verso 10 ao 15. E vamos considerar então, nesse segundo tópico, estes versos. Diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir que a obra de Deus, ou a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Muito bem. Mais uma vez, Salomão exalta a vontade de Deus sobre todas as coisas, a justiça de Deus em toda a sua vontade estabelecida. E se existe algum tempo para nós, para Deus, o tempo não existe. Tá certo? Ele é o que fez o tempo para nós. Ele é a nossa justiça, Ele é a sabedoria verdadeira. Portanto, a vontade dele é perfeita, maravilhosa e suprema. Vamos aí para o nosso primeiro parágrafo do nosso material de apoio, o material de sala de aula. Embora sejam dons de Deus, como Salomão já havia dito no capítulo anterior, as coisas de que o homem desfruta debaixo do sol foram dadas para afligi-lo ou prová-lo, isto é, para prová-lo, para que, assim como o próprio rei de Israel, que experimentou todas elas e descobriu que são vãs, nós também possamos ser sábios e não pôr nelas a nossa felicidade e esperança, nem presumir qualquer coisa sobre elas para o dia de amanhã. Por outro lado, seja as adversidades, seja os eventos prósperos que nos trazem alegria, tudo isto de Deus, tudo isto Deus fez formoso em seu tempo, porque tudo acontece no tempo certo e apropriado, uma vez que foi Deus, sábio, justo, bondoso, quem as determinou. Notemos que, faltando-lhe o senso da bondade divina, sempre presente nas circunstâncias que lhe sobrevêm, o homem natural fica perplexo e frustrado ante as adversidades, procurando compreendê-las a fim de sentir mais seguro, quando na verdade tudo o que encontra é ainda mais frustração, pois ele não é dado compreender o começo e o fim da obra de Deus. É o que a palavra disse, né? O que nós lemos. Está tudo no coração do homem, querer, desejar. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. Só que em Deus, na sua justiça, na sua bondade, Ele olha e diz: é passageiro. Tudo acaba. É para o homem enxergar nestas coisas todas, como já dissemos, a bondade de Deus. Mas o homem natural, sem a compreensão espiritual das coisas, dos propósitos divinos, é frustração. Ele acaba por gozar de algum prazer qualquer, no lugar de fazer como servos de Deus: muito obrigado, Senhor, grato sou. O homem sente-se frustrado porque aquilo não permanece. E assim é que o homem nunca compreende a vontade e o propósito de Deus em todas as coisas. Meus irmãos, que nós não sejamos assim, como aqueles que vivendo como os próprios animais, sem um conhecimento, sem uma percepção
da vontade de Deus para a nossa vida, no dia a dia. Que nós estejamos sempre percebendo que nesse mundo não temos a esperança, não. A esperança de vida eterna é Jesus Cristo. E a nossa esperança deve ser essa. A esperança para esse mundo, meus irmãos, frustra-se. Estamos tudo bem, daqui a pouco nos aborrecemos. Então, por mais que sejamos prósperos, por mais que as nossas riquezas se aumentem, não ponhamos nela o nosso coração. Por mais que a felicidade na nossa vida venha um dia, 2 dias, 3 dias, olha, não ponha nisso a sua esperança, tá certo? E se planejamos alguma coisa, que seja com a sabedoria de agradar a Deus e de servir também ao próximo, tá certo? Se alguma coisa prosperamos, se alguma coisa crescemos, que haja nisso um coração agradável a Deus no atender ao próximo, porque é para isso mesmo que Deus nos abençoou, tá certo? Vamos para as leituras indicadas. Tiago capítulo 4, verso 13 a 15. Tiago capítulo 4, verso 13 a 15. Diz assim a Escritura: Ei agora, pois, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto, ou a sabedoria da palavra de Deus, indicando o quê? Se Deus quiser, se a vontade de Deus aprovar, querer, se isso for a vontade de Deus, assim é que devemos fazer planos, mas mais uma vez, repito, entregá-los ou submetê-los a Deus, para saber qual é a boa vontade de Deus, o que Deus quer em tudo, tá certo? E ainda Eclesiastes 7,14, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Mais uma vez, é Deus falando conosco, que se o homem quisesse somente prazer e se contentasse aqui nesse mundo, jamais pensaria em Deus, tá certo? Então os prazeres são finitos e existe o dia do mal em oposição ao dia da alegria, e nisto tudo há o bom propósito de Deus. Ainda, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, diz assim a palavra, Deuteronômio 32, verso 4: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ou seja, se naqueles momentos de adversidade que passamos, não compreendemos que nisso há a justiça e a boa vontade de Deus para conosco, pode acontecer de sermos como alguém que lança em Deus a culpa por todas as coisas, creditando ao próprio Deus uma injustiça, creditando ao próprio Deus um erro, achando que merecia algo diferente, uma sorte diferente. Portanto, vamos entender que Deus é justo, perfeito
santo e a sua vontade mostram este caráter de justiça, bondade e perfeição do próprio Deus. Meus irmãos, vamos então para o nosso segundo parágrafo do nosso material de apoio em classe, a imutabilidade da vontade de Deus. Assim que resta ao homem se satisfazer com tudo aquilo que a providência divina lhe dispõe ao seu tempo, alegrando-se, ou seja, contentando-se, fazendo o bom proveito da sua porção, sendo isto o melhor que pode fazer destas coisas, pois é para este fim que Deus lhes dá o fruto do seu trabalho. Consideremos também que por fazer bem podemos entender fazer bem aos outros, pois não nos dá o Senhor benefícios apenas para usarmos em nosso próprio proveito, mas também para socorrer aqueles que a seu tempo estão sob sorte adversa. Bom, este parágrafo, este segundo parágrafo do segundo tópico, está abordando que é para nós aproveitarmos o que Deus nos dá, tá certo? Então, no dia de hoje, se você pode comer algo bom, coma algo bom. Se você pode vestir-se bem, vista-se bem. Se pode gozar alguma bênção de Deus, qual seja, goze da bênção de Deus. É a sua porção debaixo do sol. É o que temos para esse dia. Tá bom, meus irmãos? Agora, a Bíblia ensina, né? Capítulo 6 de Mateus, buscarmos primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ainda que possamos gozar de grandes prazeres, de boas coisas lícitas no Senhor, a presença dele ainda é melhor do que todas elas. Estar junto dele é melhor do que todas elas. Gosto muito de um salmo que disse que estar com Deus é melhor do que viver. A presença de Deus, a alegria do Senhor conosco, nos faz tão exaltados em glória, em alegria, que ela é melhor do que gozar a vida com todos os seus prazeres. Tá certo? Então, meus irmãos, não tenham a vida como, né? Salomão está escrevendo que a vida é passageira, é fugaz, então não vale a pena viver. Não é isso. Ele está colocando que a vida aqui nesse plano debaixo do sol, ela é passageira, ela acaba, ela não é duradoura não. Mas que enquanto vivemos, saibamos com sabedoria aproveitar das boas coisas que Deus nos dá pela sua bondade, também justiça e também amor para conosco. Bom, ele considera ainda que, como já disse anteriormente, que naquilo que somos abençoados, sejamos também como aquele que é bom, aquele que reparte, tá certo? E assim nós passamos ao terceiro parágrafo do nosso material de apoio. O sábio pregador expressa nesse ponto que, sejam quais forem as circunstâncias que sobrevêm a cada um, são inescapáveis e imutáveis, porquanto são obra de Deus, e nada deveríamos investigar sobre a justiça de cada evento, nada acrescentar nem tirar, mas antes temer o único que pode dispor do amanhã, e diante de quem haveremos de responder por todas as circunstâncias e sobre como lidamos em cada uma delas. Mais uma vez o pregador ensina-nos: Deus é justo, e como foi dito, nada se deve acrescentar, nada se deve tirar. Ele fez tudo perfeitamente, e Ele mantém tudo perfeitamente. Então, mais uma vez, questionar a justiça de Deus, tá certo? Muitas vezes perguntamos o porquê das coisas para Deus. Se for perguntar o porquê para que entenda e mude e agrade a Deus, maravilha. Mas se for perguntar o porquê num questionamento à justiça de Deus, ou atribuindo a Deus alguma injustiça, aí já não é sabedoria, tá certo? Mas
saibamos aproveitar, saibamos viver, porque um dia de tudo daremos conta. Eclesiastes mesmo, no seu último capítulo, um dia nós compareceremos a juízo para responder por todas as coisas. Meus irmãos, a leitura bíblica indicada, Filipenses capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo escreve a respeito da sabedoria de enfrentarmos o dia mau e o dia bom, o dia da alegria, do prazer e o dia da adversidade. E aí ele com sabedoria escreve: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem aquele finalzinho, né? Aquela palavra que muitos citam de cor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo que pode pode passar por um momento difícil e pode ter abundância. Em todas as coisas está plenamente instruído, de forma que ele não se desvia do caminho de Deus, de forma que ele não vai murmurar, reclamar com Deus, atribuir a Deus algum erro, alguma injustiça. Tudo bem? Isto é sabedoria. Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios capítulo 4, verso 28. Diz assim a palavra: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver, com o que tiver necessidade. Olha só, trabalhe para ter meios, ter formas de ajudar também aquele que necessita, aquele que precisa. Tá certo, meus irmãos? Assim, toda a abundância que Deus pode nos dar, toda a alegria, todo o talento, todo o dom, toda a capacidade, toda a formosura, tudo aquilo que Deus pode acrescentar ao homem, que seja primeiramente para a glória de Deus, porque foi Ele que deu, que isso nos leve a Deus agradecidos por tamanha bondade, e que isto sirva para o próximo, né? Cumprindo o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos então, meus irmãos, para o último tópico da nossa lição. Tendo já estudado o primeiro e segundo tópicos, vamos ao terceiro: a vaidade da condição humana. A vaidade da condição humana. A leitura em classe recomendada, ou, né, se os irmãos quiserem meditar mais, Eclesiastes capítulo 3, verso 16. Diz a Bíblia: vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa: como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção, pois quem o fará voltar
para ver o que será depois dele? Vejam só nesse pequeno texto, 7 versos apenas, Salomão observa as injustiças da terra. Ele vê a injustiça, que é mais do que nós vemos hoje no nosso país e no mundo. Aqueles que deveriam praticar a justiça, aqueles que deveriam julgar com imparcialidade, com justiça, são que muitas vezes pervertem o juízo. Mas Salomão considera: nem na justiça humana o homem pode pôr o seu coração, a sua dependência, a sua esperança, porque ela também é má, falha, passageira. Assim, a nossa justiça é Deus, a nossa esperança é Deus, tá certo? E ainda compara, ainda fala a respeito entre o homem e o animal. É bem possível que alguém aqui esteja: não, irmão Nilson, nós não somos diferentes dos animais. Ou, nós somos muito diferentes dos animais, irmão Nilson. Não, nós cremos, nós somos inteligentes, nós somos uma obra-prima da criação. Tá bom, é obra-prima. Mas debaixo do sol, na análise que Salomão está fazendo, é que o homem nasce, cresce, envelhece, padece, volta ao pó. Veio do pó e volta ao pó. E os animais é diferente? Nasce, cresce, envelhece, padece. Do mesmo jeito que o homem. Então essa consideração que Salomão está fazendo é debaixo do sol. Não há assim diferença entre o homem e o animal. Reproduz, tem sua prole, acontece algum acidente, o animal é caçado, o homem padece dos seus males, tudo se encerra. Pó, vida, pó. Mas vamos à leitura da nossa lição, no nosso material de apoio, no nosso parágrafo aí dentro do terceiro tópico, a vaidade da condição humana. Diz assim: a propósito de considerar a justiça dos eventos da vida humana, o pregador explica que somente Deus é justo e somente Ele julgará o justo e o ímpio, pois aqueles que dentre os homens se denominam juízes ou governantes, muitas vezes são prejudicados pela vaidade da condição humana, permitindo que a injustiça prevaleça sobre a justiça. Com Deus não há aceitação de pessoas. Ele não julga como homem. Mais uma vez, o propósito disso é afligir o homem ou provar o homem, para que este não ponha sua confiança naquilo que se faz debaixo do sol, inclusive na justiça dos homens. Todo senso de justiça e presunção de poder reivindicar qualquer coisa quanto ao dia de amanhã cai por terra perante esta constatação. E ao homem resta perceber que, sem um senso de transcendência de Deus, ele não é diferente dos animais que perecem, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais, a mesma coisa lhes sucede. A forma como o sábio descreve a morte do homem e dos animais visa enfatizar que não há nenhuma diferença, pois ambos são feitos da mesma matéria, pó, e ambos são animados por um mesmo fôlego ou um princípio vital. Assim, fazer o melhor uso do que a providência divina lhe reparte no presente é o que lhe resta, pois passada a oportunidade de fazê-lo, ninguém poderá devolvê-la, nem ele recuperá-la. Bom, já falamos com os irmãos. Esperar na justiça humana? Vingança? Jamais. O sábio se entrega a Deus, e Deus é o vingador de todas as coisas. Entendam com o vingador aí que Deus é o juiz, o justo juiz de todas as coisas, tá certo? O vingador é no sentido
de trazer justiça, não de vingança humana simplesmente. Deus é justo. Mas, considerando ainda, os homens são injustos por causa da sua própria condição passageira, incapaz. Se considerarmos que são do mundo, que não tem a Deus, aí pronto, a sua injustiça se completa, tá bom? Ele ainda descreve que os animais e os homens, como já dissemos, são pó. E aí, irmão Nilson, o que eu faço então? A melhor coisa é gozar da bênção de Deus, da bondade de Deus, das coisas que Deus dá, enquanto vivemos com justiça, porque teremos que tratar diante de um justo juiz. E é importante a gente saber aproveitar cada dia, como diz a palavra, remindo o tempo, porque o que passou, passou. As oportunidades se perdem, tá certo? Por isso mesmo, né, a palavra recomenda: se hoje ouvirdes a voz de Deus, se hoje Deus lhe trouxer a sua justiça, a sua palavra, a sua orientação, não vamos endurecer o coração. É hoje. E o amanhã? Quem pode presumir do dia de amanhã? Está na mão de Deus. E o meu planejamento, tudo perfeito, está na mão de Deus. Portanto, vivamos o hoje, na esperança de encontrarmos com o Senhor e sermos aprovados por Ele. A leitura indicativa ou indicada pela nossa lição, Romanos capítulo 2, verso 11. Romanos capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. A justiça de Deus não depende de alguém ser bonito, ser rico, ser famoso, ou ser... A justiça dos homens é meio complicadinha, aceitam alguns presentes, parece que uns são mais bonitos do que os outros, mas para Deus, a balança do Senhor é justa. Ainda, Salmo de número 50, verso 21. Diz assim: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Aqui é o próprio Deus. Eu não sou como é o homem. No tempo certo eu arguirei, eu julgarei, eu perguntarei e porei tudo em ordem. Se isto, a justiça de Deus, é apresentada no final do mundo, é apresentada na verdade também a cada dia. E nisto mesmo observemos a nossa própria vida e vejamos aquilo que é o juízo de Deus, aquilo que é Deus manifestando a sua correção, o seu ensino, para que nós não erremos, que há nisso uma boa vontade de Deus para conosco. Como diz a palavra, Deus açoita ou corrige aquele que tem por filho, tá certo? Bom, ainda o Salmo 49, verso 20: o homem que está em honra não tem entendimento, ou melhor, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Mais uma vez, agora o salmista considerando o homem como animal. Ou seja, se lhe é dado alguma honra, se lhe é dado algum talento, se lhe é dado alguma
sabedoria, se lhe é dado algum dom especial, que ele use com entendimento, porque do contrário, ainda que tenha toda sabedoria, todo dom, todo conhecimento, a Bíblia vai dizer, é como animal. Meus irmãos, assim nós chegamos à conclusão do nosso assunto, né? A lição 3 hoje, o tempo de Deus para todas as coisas. E a nossa conclusão agora do nosso material de apoio, de classe, diz assim: assim como sábio, que possamos aprender a receber com alegria e gratidão tudo o que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos reparte a cada dia, para que, vindo o tempo determinado da adversidade, possamos ser pacientes e resignados, certo de que tais coisas também fazem parte do seu bom propósito para conosco e que a seu tempo também passarão. Assim sendo, se as coisas boas nos vêm, nós agradecemos, enaltecemos a Deus por elas, passam. As coisas difíceis, as provas, as adversidades, que nos ensinam, que nos levam mais a Deus, devido à facilidade que temos de chorar nesses momentos, que isso também tenhamos consciência, vai passar. Essa luta, essa angústia, esse problema, vai passar. Não é assim que nós cantamos? Vai passar, vai passar. Tudo passa, inclusive a nossa existência. Agora, quando nós transcendemos, quando nós vamos a Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, alcançamos a justiça e a oportunidade dada por Deus de sermos semelhante a Ele e podemos morar no céu eternamente. Amém? Meus irmãos, assim nós terminamos a nossa aula de hoje, na lição 3, o tempo de Deus para todas as coisas. Tivemos aí no nosso esboço uma introdução. O primeiro tópico, a aparente fatalidade do que sucede debaixo do sol. Um segundo tópico, a imutabilidade da vontade de Deus. Um terceiro tópico, a vaidade da condição humana. E por fim, uma conclusão que há pouco fizemos. E assim, refaço o texto áureo. Assim que Deus, ou melhor, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes capítulo 3, verso 22. E assim nós finalizamos a nossa aula. Aos professores sempre damos a dica, havendo alguma palavrinha, alguma coisa diferente no texto que você tenha dificuldade, procure um dicionário, procure a internet, pesquise. Os irmãos tendo referências, né, ou palavras bíblicas, experiências em sala de aula, elas são muito úteis para reforçar aquilo que o texto de Eclesiastes capítulo 3 indica. Tá bom, meus irmãos? Assim nós agradecemos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos professores, e que domingo, na escola dominical, a presença do Espírito vos conduza da melhor forma, e o Senhor seja glorificado em tudo.